Ora, peregrinos, volta aqui, vamos lá, volta aqui, vamos dar continuidade à aplicação da lei penal. Agora vamos trabalhar a aplicação da lei penal no espaço. Em que território, em que espaço é aplicado a nossa lei penal? Nós vamos trabalhar agora os artigos, olha só, o artigo 5º do Código Penal, também o artigo 7º do Código Penal, inciso 1 e inciso 2 e suas alíneas, beleza? Na aula passada, a gente trabalhou a lei penal no tempo, certo? A gente trabalhou no caput a abolitio criminis, a exclusão de um crime do ordenamento jurídico e uma nova lei melhor. Uma nova lei melhor ou a exclusão do crime do ordenamento jurídico vai aplicar a lei retroativamente e cessar, acabar com a execução e os efeitos de sentença penal condenatória. Pois, no artigo 2º, vai lá, abra seu código, não adianta assistir aula sem fazer suas anotações, não adianta assistir aula sem fazer as suas marcações. Ninguém pode ser punido por fato que lei anterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela os efeitos e execução de sentença penal condenatória. E o parágrafo único? A lei que de qualquer modo beneficiar o agente, beneficiar o réu, aplicar-se-á retroativamente aos fatos retroativos, mesmo que haja sentença condenatória com trânsito em julgado, mesmo que já tenha sido condenado em última instância, não caiba mais recurso, essa lei volta e melhora a condição daquele réu ou o coloca em liberdade. Mas o parágrafo terceiro do Código Penal, leia aí comigo. Lei excepcional ou temporária, embora decorrido o tempo de sua duração, ou cessada as circunstâncias que a determinaram, aplicar-se-á aos fatos anteriores, aplicar-se-á aos fatos praticados antes, mesmo que ela acabe, porque ela tem uma característica especial, ela tem uma característica temporária, e por uma questão de segurança jurídica, por uma questão de efeitos jurisdicionais, essa sentença vai continuar, essa sentença vai perdurar, mesmo que essa nova lei seja mais grave, mesmo que aquela lei tenha sido o quê? Acabada a sua vigência, a sua vida, a sua duração. Então preste atenção, teoricamente houve um abolitio criminis, mas a lei não vai voltar no tempo. Esse é um caso da exceção da exceção. Esse é o caso da chamada ultratividade da lei penal. Anote aí na frente do artigo 3º, ultratividade. E vamos agora trabalhar a lei penal no espaço. Está lá no artigo 5º do Código Penal, a aplicação da lei penal no espaço. E o que é esse espaço? Esse espaço é a chamada territorialidade. É a chamada território que é aplicado a nossa lei penal. E no artigo 5º vai trazer para a gente algumas regras. Vai trazer para a gente a territorialidade e a territorialidade por extensão. A territorialidade e a territorialidade por extensão. E eu quero que você anote no caderno de vocês qual é a teoria da territorialidade, ou seja, em que território aplica a lei penal. Qual é essa teoria? Bom, primeiramente, eu quero que você entenda que ressalvado os tratados e convenções internacionais de direito ao qual o Brasil faça parte, ressalvado os tratados e convenções internacionais de direito que o Brasil faça parte, aplica-se a lei penal. A lei penal é aplicada em todo território nacional. Todo território
território nacional. Mas o que é território nacional, meus queridos? Isso aqui é chamada teoria da territorialidade absoluta. Absolutamente dentro do nosso território. E aí, lá no nosso Código de Processo Penal, na Lei 3.688 de 1941, traz a teoria da territorialidade absoluta, só dentro do nosso território nacional. E o que vem a ser o território nacional, meus queridos peregrinos? Olha só o Brasil aqui, muito bem desenhado por sinal. Olha o Distrito Federal aqui, ó, o quadradinho. Olha só o nosso Brasil. Então aplica dentro do nosso território nacional. É o solo, incluindo também o chamado subsolo. A que distância, professor, que você conseguir chegar, meu querido, para cometer o crime? Não importa se seja dentro de uma mina subterrânea, na garagem do teu prédio ou na superfície do nosso país, aplicar-se-á a lei penal brasileira. Beleza? Mas aplica só no solo? Não, aplica também a toda a extensão aquática ou marítima, do nosso território brasileiro. São chamados as águas brasileiras, também incluindo como as águas internas, bem como também ao mar territorial, E este mar territorial, pela nossa doutrina, é a extensão da costa do Brasil, de 12 milhas náuticas. Então, saímos com um barquinho, andamos, navegamos, chegamos aqui, no limite de 12 milhas náuticas. Eu mato alguém. Vai ser aplicada a nossa lei penal brasileira? Absolutamente sim. Teoria da territorialidade absoluta, trazida pelo nosso Código de Processo Penal. Beleza? Mas também aplicar-se-á a nossa lei penal a todo o espaço aéreo correspondente. Correspondente a quê? A toda a nossa, olha só, a toda nossa territorialidade descrita até agora. Então está passando um aviãozinho. Olha aqui o aviãozinho. Não é do Silvio Santos esse. Olha só, o aviãozinho está aqui. E acontece um crime aqui dentro, um homicídio. Uma projeção que corresponde a nosso território. Vai ser aplicado também a nossa lei penal brasileira. Seja correspondente às águas, seja correspondente ao solo. Estão entendendo, meus queridos? Isso aqui é chamado de teoria da territorialidade absoluta. Beleza? Agora, venha comigo. É só dentro do nosso território que aplica essa nossa lei? Não tirem print da tela, façam suas anotações, pausem os vídeos, porque eu vou apagar a territorialidade absoluta. Porque, além da territorialidade absoluta, teremos a chamada territorialidade por extensão. A territorialidade por extensão do nosso código. Então vamos colocar aqui o que a gente já estudou. Primeiramente, a gente estudou teoria da territorialidade. Botar só territorialidade, preste atenção, por falta de espaço, vamos colocar aqui, ó, territorialidade absoluta.
absoluta. Mas agora um tempero. Mas agora a gente vai trazer um tempero, olha só. Traremos a pimentinha malagueta. Vocês vão entender o porquê deste tempero. Beleza? E aí o próprio artigo 5º. O próprio artigo 5º traz a territorialidade por extensão e teremos que haverá aplicação da nossa lei. Haverá aplicação da nossa lei no espaço chamado território correspondente às embarcações ou aeronaves. Lá no nosso Código Penal Militar é totalmente diferente. Vá lá no módulo que você vai ver que é totalmente diferente. Aplica-se às embarcações e aeronaves praticamente que sempre, porque é teoria da territorialidade irrestrita ou incondicionada. Aqui não. Aqui eu ainda estou deixando uma incógnita para vocês, tá? Teoria da territorialidade o quê? Bom, venha cá. Embarcações e aeronaves em 4 regrinhas básicas trazidas pelo nosso artigo 5º. Sempre aplicará a nossa lei penal brasileira nas embarcações ou aeronaves chamada de públicas, ou também chamado, olha só, de bandeira brasileira. Então, se a embarcação ela for pública, se a embarcação ela for de bandeira brasileira, isso aqui é chamado teoria do pavilhão nacional ou teoria da bandeira. Aplica-se a nossa lei quando for embarcações e aeronaves de bandeira brasileira. Mas quando, professor? Quando, professor? Ou melhor, onde, né? A gente está estudando a territorialidade. Onde? Em qualquer lugar que essa embarcação ou aeronave esteja. Em qualquer lugar que esteja, meus queridos. Preste atenção, olha só. As embarcações e aeronaves públicas de bandeira brasileira, teoria do pavilhão nacional ou da bandeira, em qualquer lugar que ela esteja. Um exemplo, um avião da nossa Força Aérea Brasileira, pousado lá no Japão, acontece um crime lá dentro do avião. Vai aplicar a nossa lei? Pode aplicar a nossa lei? Sim. Quando a gente dá o artigo 7º, haverá complementação desse conhecimento, beleza? Agora, e se a embarcação ela for privada? E se a embarcação ela for privada? O que a nossa lei trabalha com a palavra mercante. Mercante não lembra mercado? Mercado não lembra comércio? Comércio não é privado? Então, aí haverá 2 regrinhas. Porque ela pode ser privada, ou seja, mercante. Ela pode estar, olha só, a serviço do Brasil, a serviço do nosso país. Ou ela pode estar a serviço privado. E aí vai haver diferença. Se ela está a serviço do Brasil, ela equiparam-se, vamos colocar a setinha assim, olha só, equiparam-se às públicas. Equiparam-se às públicas. Então vamos escrever equiparam-se às públicas. Se equipara-se às públicas é aonde? É em qualquer lugar que essa embarcação ou aeronave esteja. Então, a embarcação privada que esteja emprestada, que esteja comodatada, que esteja contratada por um órgão público,
contratada pelo nosso país, em qualquer lugar do mundo, se acontecer um crime lá dentro, poderá aplicar a nossa lei, porque elas equiparam-se às públicas. Mas se a embarcação é privada, ela é mercante e está a serviço privado, eu peguei o meu jatinho particular e fui dar um sobrevoo pelo mundo, e lá dentro aconteceu um crime. Ela está a serviço privado, eu estou de férias em Cancún, olha que maravilha, e acontece um crime lá dentro. Vai ser aplicada a nossa lei? Não. Porque as embarcações privadas ou mercantes a serviço privado, só vai ser aplicada a nossa lei se ela estiver no chamado alto mar, ou também chamado de águas ou terras internacionais, ou ainda chamada terra ou lugar de ninguém. Terra ou lugar de ninguém. O que isso quer dizer, professor? É onde nenhum país tem jurisdição. É lá no meio do Oceano Pacífico, é lá no meio do Oceano Atlântico, é lá no meio do Oceano Índico. É lá onde não se vê mais a embarcação ou a aeronave a olho nu. Isso mesmo. É do Brasil? Não. É dos Estados Unidos? Não. É do Japão? Não. É de ninguém. E se não é de ninguém, para que você, criminoso, para que você, criminosa, não fique impune, haverá aplicação da lei penal como extensão da teoria da bandeira ou do pavilhão nacional. Teoria da bandeira ou do pavilhão nacional. Então, aplica-se a bandeira se for pública, em qualquer lugar que esteja. Em privada, a serviço do país, equiparam-se as públicas, em qualquer lugar que esteja. Ou em privada, a serviço privado, a bandeira de que a embarcação aeronave vai aplicar, para não dar a impunidade, visto que ninguém é dono, jurisdicionalmente, naquele lugar. É onde nenhum país tem a sua jurisdição. Estão entendendo? Se não entender, pausa o vídeo, rebobine a fita, volte aí o seu vídeo e venha comigo, porque temos uma última regra. Essa última regra eu vou dar um destaque a ela. Vamos colocar em uma cor diferente, porque pode ser a embarcação ou aeronave estrangeira. A embarcação ou aeronave estrangeira. Se ela tiver a serviço do país estrangeiro, aplica, em via de regra, a lei deles, com algumas exceções do artigo 7º que veremos. Mas a estrangeira privada, olha só, a estrangeira privada, a serviço privado, a estrangeira privada ou mercante, a serviço privado, vai ser aplicado aonde? Dentro do nosso território nacional. Dentro do nosso território nacional vai ser aplicado a embarcação aeronave estrangeira, desde que ela não esteja a serviço do país estrangeiro. Aplica-se a nossa lei pela teoria da bandeira. Então vamos colocar aqui o último, mais um tempero, é a teoria da bandeira ou do pavilhão nacional. Isso a gente coloca territorialidade por extensão. Territorialidade por extensão. E vamos agora para o próximo módulo deste curso, continuando o artigo 7º, inciso 1 e 2. Venha comigo no próximo vídeo. Tamo junto, guerreiros!